Como que a gente se prepara para lidar com imprevistos financeiros? Nesse vídeo eu vou te explicar 3 técnicas muito simples que qualquer pessoa, seja investidor iniciante ou avançado, consegue aplicar para ter uma gestão melhor dos imprevistos na vida dela. Eu sou o Vitor, sou especialista em investimentos e planejador financeiro certificado. Eu criei esse canal para te ajudar a tomar decisões financeiras e construir o seu patrimônio de maneira mais inteligente. A primeira técnica diz respeito à gestão dos gastos. A gente precisa entender o que a gente tem de renda e o que a gente tem de despesas. Portanto, a primeira resposta que eu preciso que você me dê é a seguinte: quanto você ganha efetivamente e quanto você gasta efetivamente. A subtração desses dois fatores gera um resultado disponível para investir. Esse é o primeiro direcionamento que eu gostaria que você tivesse, porque se essa conta for negativa, a gente tem que começar a trabalhar no lado das despesas. Se essa conta for positiva, a gente também tem que começar a trabalhar, só que para poder entender como você pode aumentar a renda ou talvez manter ou até mesmo diminuir as despesas para que sobre mais dinheiro. Então, dependendo do resultado, a gente pode acender ou uma luz vermelha, que no caso aí seria para um resultado de despesas maiores do que a renda, ou uma luz, vamos dizer assim, verde, de que pode ser melhorado cada vez mais o seu planejamento financeiro. Então esse é o primeiro passo: classifique as rendas, classifique as despesas em relação a valor financeiro e faça uma subtração desses dois fatores para entender o quanto efetivamente está entrando ou saindo de dinheiro do seu bolso. No segundo momento, eu queria que você classificasse as despesas por fixas e despesas por variabilidade, ou seja, despesas variáveis. As despesas fixas basicamente são aquelas despesas que acontecem todo mês, como o aluguel, condomínio, despesas de supermercado, escola dos filhos e outras questões. As despesas variáveis variam de um mês para o outro. Pode ser que num mês você precisou fazer a manutenção do seu carro e isso trouxe um valor mais alto, precisou emprestar dinheiro para algum familiar, enfim, alguma situação ali que fugiu um pouco do seu orçamento. É muito importante que você mapeie isso. Aqui vai uma dica muito importante que eu queria que você prestasse muita atenção. Grande parte dos profissionais do mercado costumam usar algumas regras nessa parte da gestão dos gastos. Usar regras para o seu planejamento de gastos não é algo ruim. O problema é que muitas vezes esse padrão não funciona para todo mundo. Tem uma regra que se chama 50, 30, 20 para sua gestão de gastos. Ela diz basicamente o seguinte: 50% da sua renda tem que ser para despesas fixas, 30% para despesas variáveis e os outros 20% que sobram, resultado para você poder investir de acordo com seus objetivos de vida. Só que aí vamos pensar o seguinte: vamos imaginar uma pessoa que recebe um salário mínimo, que deve estar girando aí em torno de R$ 1.200 a R$ 1.300 por mês. Se eu falo para essa pessoa investir 20% do salário dela, isso significa R$ 250 a R$ 260 por mês. A gente sabe que é difícil honrar isso, principalmente em uma pessoa que tem essa configuração, porque hoje as despesas, principalmente com o supermercado, que é uma despesa muito alta, consome muito a renda que essa pessoa possui nesse salário. Então eu não gosto de tentar padronizar isso num valor de 20%, seguindo uma regra mirabolante, porque não funciona para todo mundo. O que para mim funciona é você classificar suas despesas e o que você não pode cortar, se houver a possibilidade de você buscar um aumento de renda, é muito mais interessante do que pensar em cortar receitas. Essa pessoa, por exemplo, que tem um salário mínimo, infelizmente, muito provavelmente, o espaço que ela tem para poder cortar as despesas é muito menor do que o espaço que ela pode ter para poder gerar mais renda. Se você é adepto do cartão de crédito, tem uma dica muito importante também para essa parte de gestão dos gastos, que é o seguinte: o cartão de crédito ele pode ser o seu grande aliado numa estratégia de planejamento financeiro positivo, porém ele pode ser um vilão gigantesco para fazer com que você se enfie em dívidas. O que significa isso? Você compra lá um produto que foi R$ 1.000 e aí você dividiu esse produto em 10 vezes, ou seja, você vai pagar pelos próximos 10 meses uma parcela de R$ 100. Até aí tudo bem. O problema é que você vai fazendo sucessivas compras como essa, de R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000 e vai dividindo esses valores até que chega um momento em que a sua parcela fixa do cartão de crédito, ou seja, o mês virou, o que você tem que pagar fixo se torna R$ 1.000, R$ 2.000. Você muitas vezes só percebeu isso lá na frente porque esse tanto de parcelamento que você foi fazendo fez com que as suas parcelas mensais fixas ficassem gigantescas. Então, se você usa o cartão de crédito, avalia as parcelas futuras que você tem e observa se elas estão com um valor alto. Se você tem um mês que está começando e já começa com uma conta de R$ 2.000 para você pagar, por conta das parcelas que você dividiu ao longo dos últimos meses, você tem que criar um senso, uma inteligência de que você não pode gastar com outras coisas, você tem que diminuir o gasto de alguma forma, porque você já tem R$ 2.000 de parcela disponível para você poder pagar. Se você não faz esse estudo e cria essa mentalidade, os seus gastos vão virar uma bola de neve, vão virar dívidas que você não vai conseguir pagar e você não vai prosperar financeiramente. A sugestão que eu vou te dar aqui é uma sugestão arcaica, tradicional, mas na minha opinião é a sugestão que mais funciona para você que quer gerenciar melhor os seus gastos. Se você é casado, se você namora e divide gastos com seu parceiro, com a sua parceira, no final de cada mês ou no início de cada mês, dependendo do quando vir a sua fatura do cartão de crédito ou seus gastos, senta com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, imprime o que vocês gastaram ou anota num papel juntos o que
que vocês gastaram. Isso é uma maneira mais demorada, vamos dizer assim, até porque hoje tem planilhas, tem aplicativos, tem muita forma de automatizar isso. Mas eu prefiro fazer do jeito mais tradicional possível porque isso cria uma mentalidade e, sobretudo, um hábito. Se você combina com a sua esposa, com seu marido para sentar ou com você mesmo sozinho, uma vez por mês, anotar num papel ou imprimir a sua fatura do cartão de crédito, você vai criar um hábito para entender onde você está gastando. E pasmem, você vai ver que tem coisas que você gastou e muitas vezes você nem deu valor, nem deu bola. E isso está cada vez mais drenando, jogando o seu planejamento financeiro cada vez mais para baixo. Então a questão de escrever isso num papel ou de imprimir uma folha realmente ali, uma folha de papel mesmo, para poder analisar os seus gastos, é muito mais pela questão do hábito em si do que pela estratégia. Se está fazendo sentido isso que eu estou te falando, se inscreve no canal, dá o like para eu entender realmente que esse vídeo vai começar a agregar na sua vida financeira e você vai aprender essas 3 técnicas de forma muito inteligente. A segunda técnica que você precisa adotar para gerir imprevistos financeiros de maneira mais inteligente é formar uma reserva de emergência. Não tem como fugir disso, independentemente se o mercado está pagando uma taxa maravilhosa de juros ou se a renda fixa está pagando muito pouco. A reserva de emergência não diz sobre rentabilidade, e sim sobre gestão de riscos. Que tipo de riscos? Riscos de baixo impacto. Quando você faz uma reserva de emergência, o objetivo dela é ajudar em situações que tenham baixo impacto na sua vida financeira. Portanto, se você teve um mês em que os seus gastos foram mais altos, as suas despesas variáveis foram mais altas, se você tiver um montante guardado em uma renda fixa, você vai poder acessar aquilo ali para poder fazer frente a esse imprevisto. Se você tiver, por exemplo, que emprestar dinheiro para um familiar, se surgiu uma cirurgia de emergência e essa cirurgia deve ser feita no hospital particular, mesmo que você tenha plano de saúde, você tem ali um colchão financeiro, um porto seguro para poder acessar sem nenhum tipo de problema, sem fazer nenhum tipo de dívida. A conclusão é que depois de acontecer essa situação, a sua capacidade futura de geração de renda ela permanece. Não é algo que te tirou do jogo. Então, se você precisou, por exemplo, pagar uma cirurgia para alguém, prestar dinheiro para algum familiar, pagar uma conta de cartão de crédito maior do que o previsto, no próximo mês você ajusta o seu planejamento e repõe a sua reserva. Vitor, como que eu calculo essa reserva de emergência? Basicamente, a gente tem que pensar num valor em torno de 6 a 12 vezes o seu custo de vida. Por que de 6 a 12 vezes? Eu vou trazer aqui algumas variáveis que eu gostaria que você pensasse quando você for montar a sua reserva, que são as seguintes. Primeiro, qual que é o seu vínculo de trabalho? Você é do vínculo seletista, CLT, ou pessoa jurídica, autônomo? Percebe que quem é autônomo tem menos benefícios do que quem é CLT, quando é mandado embora e outras questões. Então, primeira variável interessante seria essa. Segundo, quais são os seus gastos mensais? Como eu falei ali em cima na técnica número 1, veja quais são suas despesas fixas e variáveis e faça uma média. Pode ser que um mês o seu gasto seja mais alto do que o outro, por isso faça uma média para entender qual é o seu gasto mensal. Terceira dica em relação à variável para você montar a reserva de emergência do jeito mais inteligente: dependentes. Se você tem dependentes financeiros, esses dependentes custam algo para você todos os meses. Isso precisa estar mapeado dentro da reserva de emergência. Vou te dar um exemplo de um cliente meu de consultoria que tinha uma reserva de 150 mil reais porque ele tinha um filho com necessidades especiais. Ele sabia que o filho custava 5 mil reais por mês, com fisioterapia e com outras questões, e por isso ele decidiu ter uma reserva muito maior, não só para ele, como também para os dependentes. Uma outra dica é você analisar, você observar o mercado de trabalho que você atua. Se você atua no mercado de trabalho onde, caso aconteça algum tipo de mudança, é fácil você se reposicionar? Todos esses fatores vão fazer com que a sua reserva seja mais próxima de 6 ou mais próxima de 12. Portanto, faz um estudo, analise essas variáveis para entender o seu contexto de vida atual e chega num valor aí próximo de 6 a 12 vezes de custo de vida mensal. Onde você vai investir esse valor? Você vai investir em um produto que tenha um baixo risco, um produto que tenha uma liquidez alta e uma rentabilidade compatível com o mercado. O que significa isso? Você vai investir em produtos basicamente como o Tesouro Selic, como o CDB de liquidez diária do seu banco. Esses dois produtos são muito simples, muito fáceis, qualquer investidor pode fazer e eles garantem uma reserva de emergência muito alinhada porque todas as características desses produtos respeitam, na verdade, essas 3 questões aqui. Baixo risco, rentabilidade ok, de acordo com o mercado e liquidez muito alta. Liquidez muito alta significa você acessar esse investimento de maneira rápida para qualquer tipo de imprevisto, beleza? A terceira técnica é você fazer um seguro que te proteja contra algum tipo de doença, invalidez ou até mesmo com o seu falecimento para que os seus dependentes, caso você tenha, fiquem com um padrão de vida muito bom caso você vá embora. Essa parte é uma parte muito chata para lidar com imprevistos financeiros porque a gente fala muitas vezes de conceitos e de coisas que as pessoas não gostam, mas eu vou te falar a importância disso. O seguro, ele é complementar à reserva de emergência. Por quê? Enquanto a reserva foca em situações que têm baixo impacto, o seguro vai focar em questões que têm alto impacto. Qual que é a diferença
primordial disso para a reserva. Caso aconteça alguma situação com você, a sua capacidade futura de geração de renda, ela vai ser impactada. Então, se você tiver uma doença, uma invalidez, tiver que ficar internado por vários meses, a sua capacidade de ganhar dinheiro, ela vai ficar impactada. No caso da reserva, não. São imprevistos, são situações que aconteceram que aí no próximo mês você ajusta e consegue tocar o seu planejamento do mesmo jeito. Então, não existe essa ideia do tipo, vou fazer a reserva num valor mais alto ao invés de ter seguro. Não. As duas coisas são complementares. Uma não exclui a outra. O seguro foca em situações de alto impacto, como eu te falei, que podem te tirar do jogo, enquanto a reserva foca em situações que não te tiram do jogo. E aí, como que você avalia um seguro para poder entender se ele está aderente ou não aos seus objetivos de vida? Três coisas muito simples. Primeira delas, o seguro ele vai cobrir situações como padrão de vida. Então, se você tem, por exemplo, um padrão de vida que você precisa proteger, você não tem uma renda muito alta ainda, não juntou um patrimônio muito alto, você precisa fazer um seguro com foco em padrão de vida, como, por exemplo, doenças graves, invalidez por acidente, internação hospitalar, cirurgias. Tudo isso são questões que acontecem com você em vida que podem te tirar do jogo em um determinado momento ou para sempre. Por isso que é importante você pensar, dentro dessa estratégia do seguro, em uma proteção para padrão de vida. Segunda questão, caso você tenha dependentes, você precisa pensar em proteger esses dependentes. Como? Fazendo uma apólice de seguro de vida, caso você faleça, os seus dependentes recebam um dinheiro para poder ali ter uma vida tranquila. Geralmente eu costumo fazer isso para clientes que têm filhos ou até clientes que têm outros tipos de dependentes. E no caso de filhos, por exemplo, uma estratégia muito interessante para você pensar é a seguinte: se o seu filho não atingiu os 18 anos, a maioridade, fazer um seguro que cubra o seu falecimento num valor interessante até o seu filho atingir a maioridade, pode ser uma estratégia bem legal, porque você aí custeia não só o custo de vida do seu filho, como também faculdade, e faça com que ele atinja, como eu falei, a idade economicamente ativa, sem nenhum tipo de imprevisto, sem nenhum tipo de problema financeiro. E por último, a gente fala sobre inventário. Hoje, quando a gente falece no Brasil, o custo para os nossos herdeiros acessarem nosso patrimônio é em torno de 10 a 20%. Esse custo envolve impostos, cartório, advogados e outras questões. Portanto, se você tem R$1 milhão, se o seu pai, sua mãe tem R$1 milhão, por exemplo, em patrimônio, seja carro, casa, aplicações e dentre outras questões, você vai gastar em torno de 100 a 200 mil reais para poder acessar esse patrimônio. O seu pai ou a sua mãe, enfim, pode utilizar uma estratégia de seguros, fazendo uma cobertura, por exemplo, de 100 a 200 mil reais, colocando você como beneficiário quando eles falecerem, para que você possa acessar o patrimônio deles de maneira inteligente, sem fazer com que você dilapide, com que você derreta o patrimônio dele. Por quê? Se você não tem uma estratégia de proteção, certamente você vai precisar vender esse patrimônio para poder pagar os custos do inventário. E não é isso que você quer, eu imagino, no momento aí de maior perda de um familiar ou de alguém que era o seu pilar. Vitor, quanto deve ser o custo do seguro dentro do meu planejamento? Até 10% do que você ganha é interessante pagar em um seguro. Como que você vai entender se vale a pena pagar 10%, 5%, 6%, 7% ou 8%? Você vai fazer uma análise da sua vida. Tem clientes que eu atendo que, por exemplo, não têm filhos, não têm dependentes, estão na fase inicial de patrimônio. O foco dessas pessoas é padrão de vida. Agora, tem clientes, por exemplo, eu atendi um cliente recentemente, que ele é pai de 2 filhos e ele é o único provedor de renda da casa, ou seja, a esposa também depende dele. Um cara desse precisa não só de seguro para poder cobrir padrão de vida, como doenças e invalidez, como também um seguro de inventário, porque ele tem um bom patrimônio, como também um seguro para dependentes, para que ele possa deixar os filhos e a esposa com uma condição financeira bem interessante, para que eles possam passar a vida de maneira tranquila, caso ele vá faltar. Então, é como se a gente estivesse pegando um quebra-cabeça que a gente vai ali manipulando para poder entender qual das 3 questões aqui funciona mais para você. Se é só padrão de vida, se é padrão de vida e dependentes, ou se é só inventário, por exemplo. Você precisa fazer esse estudo nessas 3 vertentes aqui que eu te passei, para você entender qual é a configuração melhor para você ter um seguro chegando nesse máximo aí de 10% do valor que você tem de renda. Se você fizer essas estratégias simples, você vai estar na frente da maioria com absoluta certeza. Quando você se protege para situações de baixo impacto, de alto impacto e faz uma gestão de gastos inteligente, o seu planejamento evolui totalmente sem preocupações. Se você ainda está com dúvida, eu queria que você assistisse esse vídeo aqui. É um vídeo que te mostra como que você dobra um investimento e quanto tempo é necessário para que isso aconteça. Isso vai te ajudar bastante a estruturar o seu planejamento de objetivos e, quem sabe, estruturar melhor o quanto que você pode gastar e o quanto que você pode aumentar de renda. Se o vídeo fez sentido para você, se realmente agregou na sua vida financeira, se inscreve no canal e dá o like, é muito importante para que eu possa continuar produzindo conteúdos como esse para realmente te fazer investir de forma inteligente.